Olá, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos analisar e estudar panoramicamente o Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós temos a autoria deste Evangelho, o mesmo autor que tem o seu próprio nome, Lucas. Esse Evangelho tem o autor, o nome do seu autor. E todas as evidências escriturísticas e históricas afirmam que Lucas, o médico amado, ele foi o escritor do terceiro evangelho, do evangelho segundo escreveu Lucas. A data provavelmente foi entre 63 aproximadamente depois de Cristo, e esta data é aceita pelos pais da igreja. Os destinatários para quem Lucas escreveu este livro. Olha só, mesmo que Lucas destine este evangelho a Teófilo, como ele o faz em sua dedicatória, bem no início do evangelho de Lucas, ele também tem em mente o público gentil, pois havia uma grande necessidade de um evangelho distinto, direcionado para os crentes de mente, de fala grega. Então Lucas, ele destina também o seu evangelho para os crentes de fala grega, né? Para os gentios. Então nós percebemos que ele é literalmente destinado para os gentios. E existe um propósito teológico nas escritas, na mente de Lucas, quando ele, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever este nobre evangelho. A ênfase de Lucas é bem cosmopolita, declarando que o evangelho é universal e que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor de todo o mundo. Vemos isso, pois Lucas, em sua genealogia, liga Jesus com Adão, o antecedente comum a toda a humanidade. Percebemos também que o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, sem dúvida, foram escritos pela mesma pessoa, como nós vemos aí em Lucas capítulo 1, verso 1 ao 4, e Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso de número 1. Mesmo não tendo mencionado este fato em sua autoria, fica bastante clara a partir do uso da primeira pessoa do plural em muitas sessões de Atos, nas quais ele foi companheiro de jornada do apóstolo Paulo. Sim, Lucas foi companheiro de jornada do apóstolo Paulo. Vamos ver isso? Abra sua apostila aí e eu deixei uma referência em Atos, capítulo 16, verso de número 10 ao verso de número 17, Atos, capítulo 20, verso 5 ao verso de número 15, Atos 21, do 1 ao 18, entre outras referências aí na sua apostila, no seu material didático. Entre os companheiros mencionados por Paulo em sua epístola, nós vemos que Lucas é o que mais se encaixa como escritor do livro de Atos dos Apóstolos. E este pensamento está dentro e plenamente em acordo com o pensamento dos pais da igreja a respeito deste livro, do livro de Lucas e a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Pouco sabemos a respeito de Lucas, pois ele não faz menção clara de si mesmo em seus escritos. É claro, porque Lucas ele quer apresentar Jesus, ele não quer se apresentar em seus escritos. Então a tendência de Lucas é apresentar Jesus e por isso ele fala pouco nos seus escritos. Eusébio e Jerônimo declaram que Lucas era nativo de Antioquia. Dessa forma, nós temos uma porção significativa de textos em Atos concentrados nessa cidade, na cidade de Antioquia, que era a cidade originária de Lucas, segundo Eusébio de Cesareia e segundo Jerônimo. Lucas foi companheiro de Paulo, como nós dissemos anteriormente, e de forma mais intensa no período que vai da época em que Paulo tem a visão da Macedônia, Atos capítulo 16, verso de número 9 e verso de número 10, até o martírio de Paulo. E encontramos esse relato do martírio de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11.
Paulo declara que o ofício de Lucas era médico. Então, quem declara que Lucas era médico? Ora, o apóstolo Paulo. E onde nós vemos isso inserida no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada? Em Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 14, nós vemos Paulo declarando o ofício secular de Lucas. Essa visão, adquirida por seus estudos em medicina, fica evidente quando em seus escritos percebemos uma ênfase nos milagres relacionados por Jesus. Então, Lucas, ele tem uma ótica pautada na medicina. Então, Lucas, ele vai enfatizar de forma clara os milagres aí de Cristo. E aí eu coloquei também, né, as referências para que você possa comparar e analisar os escritos de Lucas sobre os milagres de Cristo. Ele foca muito nos milagres, haja vista que ele era médico. Percebe-se esta ênfase de forma particular quando Lucas escreve as parábolas e vemos que a admissão do reino é aberta ao samaritano. Então, nas parábolas de Lucas, nós vemos que ele já insere dentro do seu arcabouço a admissão dos samaritanos no reino de Deus. Lucas vai falar também sobre a admissão dos pagãos no reino de Deus. Também ao judeu. Então, Lucas ele vai inserir samaritanos, ele vai inserir pagãos, ele vai inserir gentios e ele vai também declarar que o reino de Deus também é para os judeus, né? Para os judeus. Também aos judeus, ele vai falar também aos publicanos, pecadores e para todas as pessoas excluídas. Então, Lucas ele traz este evangelho aí para todos. Também não deixa de fora o pobre, não deixa de fora as pessoas distintas e também ele não vai deixar de fora os ricos. Quando nós analisamos todas as parábolas inseridas no Evangelho de Lucas, no terceiro Evangelho, nós vemos aí essa abertura do reino de Deus para todas as pessoas. Porque Lucas ele declara que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Lucas, ele é um evangelho escrito para todos. É interessante trazer o foco sobre algumas palavras, né, que Lucas ele usa e gostava de usar no seu evangelho. A primeira palavra em foco aqui que Lucas gostava de usar era batizar. Então, Lucas ele gostava de usar a palavra batismo, batizar, como nós vemos em Lucas capítulo 3, verso de número 7, 12, 16, 21, Lucas capítulo 7, do verso 29 ao 30, Lucas 12, verso de número 50. E aí nós vemos que o batismo, de forma literal, significa mergulhar. A pessoa ia ao João Batista, com o intuito de as imergirem nas águas do Rio Jordão. O batismo dos conversos gentios era algo comum para os judeus. Este ato literalmente representava, né, e ainda representa o fato de ter uma confissão pública e uma renúncia ao antigo estilo de vida. Então, Lucas ele vai focar muito na palavra batismo, 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 enfocando também a história de João, o Batista, aquele que batizava nas águas do Rio Jordão. E o batismo significa literalmente essa imersão, esse mergulho em águas, como uma declaração pública de que agora eu sigo a Cristo Jesus, o Messias, e de que agora eu estou virando as costas, deixando para trás todo o antigo estilo de vida que eu vivia para abraçar um novo estilo de vida pautado agora nos ensinamentos do Mestre Jesus. Lucas ele vai enfatizar também uma outra palavra que é a riqueza. Lucas ele vai falar sobre riqueza ou dinheiro, que no grego é mamonas, que deriva da palavra mamon, como vemos em Lucas capítulo 16, verso 9, 11 e 13. E de forma literal, riquezas,
dinheiro, né? Propriedade, mamon. Também é considerado um ídolo dentro do coração do ser humano e entra em conflito com o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, de forma que o Deus Mamon e o verdadeiro Deus não podem habitar no mesmo lugar. Não dá para servir a dois senhores. Então, Lucas, ele vai trazer aí com uma ênfase muito intensa essa questão de mamon, dinheiro, posses, riqueza, declarando que mamão não pode habitar no nosso coração, na nossa alma, porque não tem harmonia entre o Deus verdadeiro e entre este Deus que significa mamon, que é as riquezas. O nosso coração pertence somente a Jesus. Uma outra palavra enfatizada por Lucas no seu terceiro evangelho é paraíso. Lucas, ele vai falar muito sobre o paraíso, né? Que é paradeiso no grego, que nós vemos aí em Lucas capítulo 23, verso 43. E de forma literal, paraíso significa jardim ou parque. A Septuaginta usa essa palavra literalmente em Eclesiastes capítulo 2, verso 5 e Cantares capítulo 4, verso de número 13. Esse termo também se refere ao Jardim do Éden, como nós vemos em Gênesis capítulo 2, verso de número 8. Mais tarde, nós temos a referência de que o jardim também se refere ao lugar dos mortos que foram justificados. Lucas capítulo 16, verso 19 ao verso de número 31. Dê uma lida aí, pesquise, estude sobre isso, é muito importante. Você vai ter várias revelações de Deus sobre essa passagem. Quando Jesus falou com o ladrão da cruz, ele garantiu que naquele dia estaria com ele no paraíso. Lucas capítulo 23, verso 41 ao 43. Este é um indicativo de que os justos terão um lugar agradável. Em Apocalipse capítulo 2, verso de número 7, nós vemos a restituição de um paraíso edêmico, um lar eterno para os crentes. Então nós vemos aí que Lucas, ele vai se importar muito aí com esta questão do paraíso. De forma geral e sucinta, não pode haver dúvidas de que a tradição está correta quando assevera que Lucas, o médico amado, e Paulo diz que Lucas era médico, Colossenses capítulo 4, verso de número 14, é o autor deste evangelho. Na qualidade de companheiro de Paulo, Lucas teve muitos contatos pessoais com o apóstolo e outras testemunhas do relato evangelístico. Isto, juntamente com os seus conhecimentos culturais helênicos, sua capacidade intelectual, sua cultura e seu contato pessoal com homens como Marcos, capacitou-o a escrever um completo, belo e digno evangelho. E quem diz isso não é outra pessoa além do Shedd, né? Que ele insere e coloca esse relato aí na Bíblia de Estudo Shedd. Ok? Então nós vemos aí como é importante o Evangelho de Lucas, passamos aí por esse passeio panorâmico sobre o Evangelho de Lucas, e Lucas é fundamental em nossas mãos, mas precisamos ler. Lucas, ele teve todo esse trabalho através do seu conhecimento, da sua cultura, do seu foco dentro da medicina, para escrever este evangelho, e é por isso que devemos valorizar. E como eu vou valorizar este evangelho? Tendo nas minhas mãos, através da Bíblia Sagrada, e lendo todos os dias, lendo, relendo, continuar lendo até a volta de Jesus Cristo, porque a palavra se renova todos os dias, ok? Então fiquem com Deus, até a próxima aula e vamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Fiquem com Deus e até a próxima aula.